proteger os nossos filhos contra o abuso e a violência sexual? Segundo a escritora Leiliane Rocha, quando falamos sobre prevenção contra o abuso de crianças, a educação sexual é a ferramenta mais poderosa para evitar e combater a violência sexual. Não se trata apenas de falar sobre partes íntimas ou de onde vêm os bebês. Ela tem que ver com o processo de ensino e aprendizagem sobre a sexualidade humana, que engloba emoções, respeito e conhecimento do próprio corpo, relacionamentos e autoestima. O processo de desenvolvimento da sexualidade da criança depende da educação sexual que ela recebe. Por isso, estamos falando da formação da identidade e da personalidade dela. Estudos apontam que a criança que é bem orientada quanto a esses aspectos tende a ter um aspecto mais positivo do seu corpo. É capaz de desenvolver relacionamentos mais saudáveis, tem melhor rendimento escolar, cresce com sua identidade e autoestima mais sólidas, consegue perceber mais fortemente a afetividade dos seus pais e acredita que pode confiar mais neles. Para começar esse processo de ensino sobre autoproteção, é importante apresentar para a criança 4 conceitos básicos. Primeiro, consentimento. Segundo, limite corporal. Terceiro, intimidade. E quarto, tipos de toques. Jamais insista para que a criança ofereça carinho ou interaja com quem ela não se sinta bem naquele momento. É muito comum forçar as crianças a beijar ou abraçar quem eles não querem. Isso atrapalha diretamente a formação do direito sobre o corpo, o limite corporal e a compreensão sobre consentimento. Quando estiver fazendo qualquer brincadeira com ela, cócegas ou girar, por exemplo, e a criança pedir para parar, pare. Ensine que não e pare são pedidos importantes que precisam ser atendidos. Não permita que ninguém faça piadas ou comentários sobre as partes íntimas do seu filho. Nem os pais devem fazer esse tipo de brincadeira, pois podem erotizar a criança, dificultar seu aprendizado e a questão da privacidade, limite corporal vai ser bem afetado. Vai deixar a criança mais vulnerável ao abuso e ainda pode levar a criança a praticar isso com outras crianças. É fundamental deixar claro para o seu filho quais são as partes íntimas, o pênis, a vulva, o bumbum e os mamilos. As partes íntimas são aquelas partes que são cobertas pela cueca ou pela calcinha. E nunca diga à criança, ninguém pode tocar nas suas partes íntimas, hein? Isso não é verdade. Em algumas situações, haverá alguém que poderá tocar sim. Por isso, é fundamental a criança saber quem pode tocar, quando pode tocar e como pode tocar. Por exemplo, quem pode? Nomeie junto com as crianças as pessoas que fazem parte de confiança da família, do círculo de confiança. E mesmo quem pode, nós precisamos deixar claro quando essas pessoas podem tocar nelas. Por exemplo, quando vão tomar banho ou para higienizar as partes íntimas, para passar algum remédio, até mesmo quando vai ao pediatra e precisa fazer algum exame. Agora, como pode tocar? Esclareça como deve ser esse toque. Deve ser um toque rápido e também, tem que ser um toque que não fique em silêncio. Então, você precisa orientar, filho, se alguém tocar em seu corpo e pedir para você não contar para ninguém, é sinal de que essa pessoa não está preocupada com você, ela não gosta de você. Então, você tem que contar logo para a mamãe e para o papai, porque nós vamos acreditar em você. O segredo é uma das ferramentas mais poderosas do agressor. Por isso, a criança não pode guardar silêncio. Agora, como começar a falar sobre educação sexual com as crianças? Primeiro, busque conhecimento. Não é possível educar uma criança sobre sexualidade com pouco conhecimento que a maioria dos pais possuem. A família é soberana na educação sexual dos filhos. Segundo,
Adquira livros infantis sobre o tema, conheça músicas, dinâmicas e também atividades. A linguagem ajuda bastante a transmitir conhecimento e as crianças a aprender. Terceiro, utilize situações do cotidiano, como a hora do banho, o momento de trocar de roupa e outros momentos para ensinar sobre como o corpo é importante e especial e como Deus criou o nosso corpo perfeito e como proteger cada parte dele. 4. Sempre que a criança fizer uma pergunta sobre sexualidade, não ignore. Diga que você acredita nela. Se você não souber a resposta, então você vai pesquisar e responder em breve. Mas cumpra a promessa feita. Bem, ensine para a criança o que a Bíblia diz sobre o nosso corpo. Filho, seu corpo é a morada do Espírito Santo, por isso Deus deixou escrito como que nós devemos cuidar do nosso corpo, o que devemos comer e etc. E agora, nós precisamos saber como protegê-lo. Sexto, use histórias bíblicas para oferecer educação sexual às crianças. Exemplo, a mulher com fluxo de sangue e outros milagres feitos por Jesus. Esses ensinamentos não podem acontecer de forma esporádica. Precisa ser sempre, não pode ser somente em uma conversa. É necessário que a criança aprenda sempre, esteja sempre ouvindo. A educação sexual ela precisa entrar dentro do cotidiano, tem que ser intencional. Como em qualquer processo educacional, a educação sexual também deve ser sistemática e intencional. Queridos pais, sejam protagonistas da formação da sexualidade de seus filhos. Eu tenho certeza que juntos nós podemos acabar com qualquer tipo de infância ameaçada. Podemos proteger e guardar as nossas crianças e os nossos adolescentes.